Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, haja paz em Israel. Quando eu estava pensando, orando e pesquisando neste salmo, me veio uma coisa à mente. Eu tenho pregado algumas vezes, seja nas quartas ou aos domingos, mas eu preguei bastante nas quartas-feiras em salmos. E pelo que eu tenho percebido, eu fui dar uma olhada lá no meu histórico de mensagens, muitos deles são salmos de peregrinação. Parece que eu já estou fazendo ali uma exposição desses salmos, vai do 120 ao 134. São 15 salmos, né? São chamados salmos de peregrinação. São salmos que são cantados pelas caravanas que iam para Jerusalém adorar no templo. Então eles saíam das cidades de Israel, de diversas cidades que estavam, formavam caravanas, pelo menos 3 vezes ao ano eles faziam isso, de diversos locais, de norte a sul, de leste a oeste, e eles se juntavam, formavam grupos e iam em caravanas até chegar na festa do templo. Quando eles chegavam na festa do templo, né, aliás, no caminho, por isso que é salmo de peregrinação, no caminho eles entoavam esses salmos que vai do 120 ao 134. Eles cantavam, e eles adoravam, e eles enchiam o seu coração até o dia, porque demorava dias para chegar, dependendo da localidade que eles estavam, até o dia em que eles chegavam no templo, e ali tinha a Páscoa, ou a festa das trombetas, ou Pentecostes, que eram as festas mais importantes, mas eles poderiam ir em outras ocasiões também, mas pelo menos nessas 3 festas eles costumavam ir. E este é um desses salmos, e é um salmo muito, muito bonito mesmo, né? Ele faz alguma comparação com o 127, que já foi pregado aqui também, inclusive num domingo, né? Ele faz alguns contrastes e algumas semelhanças, né? Ele é um par junto com o Salmo 27, falando exatamente da família e com o olhar do pai. Fala de família, mas o olhar é principalmente do pai, apesar de incluir a mãe e os filhos aqui. Mas o olhar principal é do pai. É dele que está sendo falado aqui, pelo menos na sua maior parte. E aí inclui, claro, se está falando basicamente do pai, inclui também a mãe e os filhos. Mãe e filho está aqui também, no mesmo salmo. É um salmo familiar. É um salmo que fala de família. E é um salmo em que, quando famílias iam para o templo, cantavam esse salmo juntos, num momento de bênção, num momento de alegria, para estar cultuando a Deus. Que bonito quando nós temos isso. Quando eu leio esses salmos aqui, eu estava vindo para a igreja, e eu venho andando para a igreja da minha casa. Eu sempre venho andando. Exceto quando eu ganho alguma carona mais na volta. Aí eu não faço isso. Mas eu vim andando e pensando nesse salmo. Aí fiquei lá meditando, né, preparando o meu coração e falei assim, puxa vida, como que... Eu fiquei imaginando a nação de Israel indo, né, porque não deveria ser fácil, a caminhada não era tão simples, mas eles estavam juntos, e quando batia aquele desânimo, sabe aquele desânimo? Puxa, ainda falta um dia para chegar no templo. Aí eles começavam a cantar esses salmos, eu acredito que os seus corações se alegravam, e falaram, não, nós vamos, né? Nós vamos lá adorar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos falar com o nosso Deus, e isso enchia o coração deles de alegria novamente, e eles chegavam no templo para a adoração, para a busca da presença de Deus. Nós vamos falar aqui da bênção de Deus para o Pai, da bênção de Deus para a sua família, da bênção de Deus para a igreja e da bênção de Deus para a nossa nação. É disso que eu vou falar aqui. Mas eu gostaria de iniciar contando para vocês as palavras de um executivo que saiu depois de 35 anos trabalhando numa empresa internacional, numa empresa que tem, né, produtos no mundo inteiro, né, uma grande empresa mesmo, uma empresa das nós chamamos de multinacionais, que dizem, é isso, multinacionais, onde tem diversas partes do mundo, e ele trabalhou 35 anos nessa empresa até se aposentar. E ele era um dos grandes executivos desta empresa. E ele, quando ele saiu, ele chamou todos os funcionários da onde ele trabalhava e fez esse discurso rapidinho, pequenininho, mas um discurso de despedida. Foi bem rápido, por isso que eu coloquei aqui, porque ele não é grande. E ele disse assim para os seus, que não seriam mais seus funcionários, né, porque ele estava saindo, mas ele disse essas palavras no que está aqui.
Imagine a vida como um jogo que esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. As bolas simbolizam seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. E terá que mantê-las todas no ar. Logo vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Ao soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são frágeis como vidro. Se soltar qualquer uma destas, ficará irremediavelmente lascada, marcada, com arranhões ou mesmo quebrada. Isto é, nunca mais será a mesma. Deve entender isto. Tem que apreciar e esforçar-se para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhe eficientemente no horário regular e deixe o trabalho no horário. Gaste todo o tempo requerido pela sua família e pelos seus amigos. Faça exercício, coma e descanse adequadamente. E, sobretudo, tente sempre crescer na sua vida interior, cultural e espiritual, que é de todas a mais transcendental, porque é eterna. Shakespeare dizia: sinto-me sempre feliz. Sabe por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar acaba sempre por doer. Os problemas não são eternos, tem sempre solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a. Viva intensamente e lembre-se, antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine-se. Antes de ferir, desarme-se. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de se render, tente de novo. E ele conclui dizendo assim: antes de morrer, viva. Então esse salmo reflete onde estão as prioridades, né? Ele larga o seu emprego com um discurso fantástico desse aqui. Durou o quê? 1 minutinho, 2 minutinhos, não deu 5 minutinhos. E ele conclui se despedindo de 35 anos de trabalho, em que ele disse assim: olha, nós temos 5 coisas. E o trabalho geralmente volta. Mas se nós negligenciarmos o outro, se nós não cuidarmos do restante, pode ferir, pode quebrar e às vezes nem sempre dá para consertar. Eu me lembro, eu já devo ter falado isso aqui na igreja, e eu me lembro de uma vez que me impressionou demais, por isso que eu acabo repetindo essa história, porque me impressionou muito. Estava trabalhando, e lá no meu trabalho eu peguei a revista Veja para ler naquele dia, e abri nas páginas, eu sempre abro nos colunistas, eu gostava de ouvir os colunistas, porque eles faziam análise de política, de religião, enfim, eles faziam várias análises, e eu sempre abria primeiro lá. E num dia, o colunista contou de uma experiência que ele teve, e eu já contei para alguns irmãos, mas eu sei que algumas pessoas ainda não ouviram, em que ele sentou com um grande executivo para almoçar. Esse executivo chamou esse repórter e falou: vamos lá para a gente almoçar, para a gente bater um papo. E eles foram almoçar para ter conversa descontraída mesmo. E ele falou que no meio do almoço, aliás, do almoço, esse homem começa a chorar. Esse homem chora, e ele então fica meio encabulado, sem saber o que está acontecendo, mas o homem ao pouco vai se voltando a si, né, se acalmando, aí chega e diz para ele, e disse o seguinte, falou assim: olha, eu estou aqui, mas eu acabei lembrando, porque essa semana a minha filha está se casando. E eu trabalhei tanto a minha vida, fiquei só lá no trabalho, que eu não me lembro de vê-la crescer. Ela cresceu, agora está se casando, vai morar com seu marido, né, e eu não lembro de ter passado tempo com ela. E esse tempo acabou. E aí ele viu que a oportunidade passou, e aí ele não tinha mais como brincar com a criança, com o adolescente ou com a jovem. Então, irmãos, existem prioridades na vida, sim. Existem. E a gente tem que saber qual é realmente a prioridade. Se você coloca a prioridade no trabalho, você corre o risco. Não que ele não seja importante, nós vamos falar dele daqui a pouco. Não que ele não seja importante, mas será que ele vale mais que a nossa família? Será que ele vale mais que os nossos amigos? Teve um outro irmão que ele falou assim na empresa dele, eu lembro até isso que ele falou na empresa dele, ele falou assim: olha, no começo, ele falou, sabe no começo? No começo realmente eu ficava preocupado, até que eu descobri que vale a pena dizer a verdade. Então o que ele chegou? Ele chegava para o patrão dele e falou assim: olha, eu vou levar meu filho no médico. Então eu vou chegar atrasado hoje.
E aí, se o patrão ficasse bravo, ele falou assim, eu preciso levá-lo. E ele fez isso umas 3 vezes. Depois que ele fez a terceira, a empresa entendeu que era prioridade para ele também cuidar da sua família. E aí, por mais que no começo eles não gostassem, ele falou, acabou se tornando uma política da empresa. Né? Ele falou assim, olha, se você tiver uma emergência, se for uma coisa urgente, vai lá fazer. Porque depois você volta e trabalha melhor. O que esse salmo está dizendo aqui? Olha o que ele diz. Quem é feliz de verdade? Feliz é quem teme o Senhor. Ele começa assim. Esse salmo começa dizendo, a pessoa feliz é a pessoa que teme a Deus. Como é feliz quem teme o Senhor. Mas o que é temer a Deus? Aí ele responde quem é temer a Deus. Temer a Deus é quem anda nos seus caminhos. Esse teme a Deus. O temor, gente, não envolve só medo. Às vezes a gente pensa no temor como algo que causa medo. Temor não é medo. Temor é uma reação amorosa a um Deus todo-poderoso. É uma reação de uma pessoa que conhece o Deus a quem ele serve. E por isso ele o ama, e por isso ele entrega a sua vida completamente a ele. Como é feliz quem teme o Senhor. E quem é que teme o Senhor? É quem anda nos seus caminhos. Olha o que diz também o Salmo 112. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Está lá no 112. Dizendo a mesma coisa. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, irmãos, pais, a maior bênção que vocês podem ter na vida é temer o Senhor. É andar nos seus caminhos, é ter prazer nos seus mandamentos. Começa o salmo assim. Sem essa frase, as outras perdem o sentido. Esse salmo só é escrito desse jeito por causa do versículo 1. Tirou o versículo 1, os outros perdem sentido de ser. Então está aqui, para começar essa mensagem, dizer assim, olha, quem é a pessoa que é feliz? Quem é a pessoa que é abençoada? Quem é a pessoa que é cuidada por Deus? Quem é a pessoa em que Deus olha para ela com um olhar carinhoso, misericordioso e atende os seus pedidos, abençoa a sua vida? Quem é essa pessoa? É a pessoa que teme a Ele, é a pessoa que anda nos seus caminhos. É a pessoa que tem prazer nos seus mandamentos, como diz o Salmo 112. Então, quem teme a Deus no Salmo 112 é quem tem prazer nos mandamentos de Deus. E quem é que teme a Deus no Salmo 128? Quem anda em seus caminhos. E como é essa felicidade? Ele vai descrever. Primeiro, ele está só anunciando. Ele começa só anunciando. Ele anuncia a bênção. Ele anuncia a atitude, né, e a reação de um homem que teme a Deus. Ele é feliz. E ele é feliz porque ele anda nos caminhos de Deus. Só anunciou. Mas ele vai começar a descrever. Ele vai começar a detalhar que tipo de felicidade é essa. Que tipo de alegria é essa que Deus concede para aquele que o teme. A primeira delas, e eu disse para vocês que é importante sim, é o trabalho abençoado. O homem temente a Deus, ele recebe de Deus um trabalho abençoado. Olha o que diz o versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Mas, depende do primeiro. Por que depende do primeiro? Porque lembra quando eu preguei no Salmo 127? Eu vou ler para vocês o que eu estava lá no Salmo 127. Olha o que diz o Salmo 127, lá no versículo 2. Olha o que diz. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Nenhum ele fala que é inútil o trabalho árduo. Só que aqui ele diz o contrário. Ele diz assim, olha, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Qual é a diferença? A diferença é que no 27 começa assim, ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então o trabalho vira inútil, o trabalho fica inútil. Se não tem a bênção de Deus, você vai trabalhar, e você não vai desfrutar dos resultados do seu trabalho. Agora, por que muda no 128? Porque no 128 o trabalhador ele come do fruto do seu trabalho, ele é próspero e feliz. Por quê? Porque ele teme o Senhor, porque ele anda nos seus caminhos. Por isso que a declaração mudou.
É por isso que há o contraste entre os dois salmos. No primeiro, é inútil, porque se o Senhor não abençoar, aí sim se torna inútil. Todo esforço humano sem a bênção de Deus é vão. Todo trabalho humano sem a bênção do Senhor é vão. Mas qualquer trabalho, qualquer que seja, por mais simples que seja, recebe de Deus a bênção, recebe de Deus a prosperidade. Prosperidade não é só riqueza. Prosperidade é você ser cuidado por Deus. Prosperidade é a sua família estar bem. Prosperidade é a paz que tem dentro do seu lar. Isso é prosperidade. Então, continuando aqui, olha, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, pai, guarda isso no seu coração, cada pai que está aqui. A palavra do Senhor para você é essa, olha, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É o que Deus diz para você. Você vai comer do fruto do seu trabalho. O seu esforço será recompensado pelo Senhor. A sua família será cuidada pelo seu trabalho. A sua família receberá a provisão de Deus através de você. Deus abençoará você e toda a sua casa pelo seu trabalho. É isso que o Salmo está dizendo. E aí a gente se pergunta assim, mas irmão, é só o trabalho? Será que Deus me abençoa só no trabalho? Será que é só o meu trabalho que é abençoado? Não, o Salmo começou assim, olha, quem teme ao Senhor é feliz. E a gente sabe que se você estar bem no trabalho e não estar bem na família, não tem felicidade ali. Então precisa de mais. E aí ele continua, porque o salmista sabe. Ele está indo para a igreja, ele está indo cultuar a Deus. E aí ele começa a cantar inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz assim, olha, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Lembrando que no mundo antigo, né, ter filhos, sabemos que não tinha as tecnologias que temos hoje. E dentro da visão bíblica, ter filhos é uma grande bênção de Deus. Por causa da dificuldade que havia. Às vezes a mulher falecia no parto, às vezes a criança não vivia tanto tempo. Era um alto índice, né, de natalidade. Era um alto índice. Então, de mortes prematuras. Mas quando a mãe tinha um filho, era considerado isso uma bênção. Então, eles viam isso como um cuidado. E quanto mais, melhor. No mundo antigo, era um trabalho rural. Então, imagina mais filhos para cuidar da nossa casa, do nosso lar, da nossa plantação. Então, isso era importante também. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra eles tinham para ajudar no trabalho. E toda a família, claro, se envolvia nesse trabalho, na obra de Deus. Então, irmãos, o pai feliz tem também uma esposa abençoada. O homem de Deus tem também uma esposa de Deus ao seu lado. O homem que serve a Jesus tem uma esposa chamada como videira. Videira. Uvas, irmãos. E a gente sabe como era importante a videira para a economia de Israel. É de onde se faziam os vinhos. É de onde se faziam muitos produtos eram feitos com a videira. Então ela era extremamente importante para a prosperidade da própria nação. Era uma planta fundamental para a nação de Israel. Era uma planta que não podia faltar na casa de ninguém, ou seja, na roça de ninguém. Poderia faltar isso. Tamanha a importância dela. E o que a Bíblia diz? Que a mulher, ela será como uma videira frutífera. A mulher também dará fruto. Junto com o marido, ela vai prosperar. Junto com o marido, ela vai trabalhar. Junto com o marido, ela vai estar ali, fazendo com que a família se desenvolva. Irmãos, no lar, isso aqui nós temos que aprender. Não existe perdedor e ganhador. Isso nós temos que aprender sempre. Não existe quem ganha e quem perde na casa de ninguém. Se você tem o seu marido, se você tem a sua esposa, se vocês são um casal, ou vocês ganham ou vocês perdem. Não tem um ou outro. Tem uma discussão eu ganhei e perdi. Não, se teve discussão, os dois perderam. Se não resolveu, se resolveu pelo menos, amém, conseguiram resolver. Graças a Deus. Houve um desentendimento, que ninguém é perfeito, não é? Eu também não estou aqui para dizer para vocês que isso não existe. Claro que existe na minha casa também. Né? Todos nós temos desentendimentos, mas nós temos que resolver. O importante é resolver. Quando se resolve, ganha os dois. Quando se não resolve, perde os dois.
É importante isso. Não tem um, eu ganhei e o outro perdeu. Não. Os dois ganham ou os dois perdem. Nós temos que guardar isso, porque a gente tem que batalhar pelo nosso lar e pela nossa família, porque quando há vitória, a vitória é para todo mundo. E quando há derrota, a derrota é para todo mundo. Então, irmãos, ouça o que diz a palavra de Deus. Olha, o temor do Senhor, andar nos seus caminhos, nos concede o fruto do nosso trabalho, prosperidade e nos concede também uma mulher frutífera e abençoada no lar. É importante para o homem isso. Claro, irmãos, eu sei como é importante para o homem também ter a sua mulher do seu lado. Sabe, tem uma coisa que eu sempre falo para as irmãs. Eu falo, irmãs, honre o teu marido. Isso é importante para ele. Viu? Honre o teu marido. Às vezes, irmãos, o que dá força para o homem, você imagina, Deus falando aqui para nós, olha, você vai comer do fruto do seu trabalho. E às vezes eu estou num momento de desemprego. Se a esposa não está do lado, gente, é muito mais complicado passar por esse período. É muito complicado. E a gente sabe o quanto causa sofrimento para o homem quando ele não tem a esposa do seu lado. Às vezes as mulheres não percebem, mas é uma causa de extrema angústia para um homem, quando no momento que ele está precisando, a mulher não está do lado dele. Saibam disso, viu, mulheres? Não esqueçam disso. Viu? Guardem isso. Se você não estiver do lado do seu marido, principalmente na hora que ele está mais precisando, você vai triplicar a angústia dele. E isso realmente acontece. Porque às vezes as mulheres não entendem a cabeça de um homem, né? Às vezes as mulheres não entendem. E a cabeça de um homem, ele tem isso com ele. Fala assim, olha, eu vou cuidar, eu vou suprir, eu vou abençoar, eu vou dar proteção. O homem tem isso com ele. Eu até brinquei com a Karina uma vez, até o lado da cama eu escolho o que eu acho que é o lado mais seguro, eu deixo ela dormir. Na minha cabeça, lógico, né? Eu sempre falo isso. Na minha cabeça, o lado mais seguro é o lado que está perto da parede. E o lado perto da porta, se alguém entrar, eu estou ali. Aí eu fico dormindo do lado da porta. Mas, gente, é bobagem, eu sei que é bobagem. Mas é como a gente pensa. É como a gente pensa. A gente pensa assim. Né? Então a gente já escolhe pensando assim, ali está mais protegido. Então ali que você dorme, eu durmo aqui. É claro que depois a mulher se mexe tanto que joga a gente para fora da cama, né? Geralmente é assim que acontece. Né? A gente acaba ficando sem nada, mas, né, em geral. Mas irmãos, essa é a cabeça de um homem. É assim que o homem raciocina, é assim que ele pensa. Né? Ele tem esse olhar quando ele casa, quando ele tem a sua esposa. Então, um homem feliz é quando a esposa está do lado. Quando a esposa também se esforça, quando a esposa está ali, o honra. Né? Honra a sua vida, sabe? Irmãs, nunca fale mal do seu marido para outras pessoas. Se você tiver uma crítica com o seu marido, vai lá com ele, fala com ele. Exceto quando é uma brincadeira, tudo bem, eu sei que vocês brincam. Né? Mas quando for sério, muito cuidado, né? Não sai falando não. Honra o teu marido em público. Honra o teu marido em público. Viu? Isso é importante para ele. Tá? Isso traz segurança. Ele tem mais força, mais coragem, mais ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa. A sua esposa é uma videira. E os seus filhos, oliveira, de onde faz o azeite, onde tem as azeitonas, que é uma outra árvore extremamente importante para a economia de Israel. Olha as comparações que o poeta fez. Olha as comparações. Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Filho faz parte da família. Filho senta à mesa com a família e está lá junto, tomando decisões com a família. Às vezes, irmãos, nós tomamos decisões, dependendo da idade do filho, vale a pena consultá-lo também. Vale a pena, senta com o filho, conversa com ele também e deixa ele participar das decisões do lar. Claro que se for muito pequenininho, não tem muito sentido que ele não vai entender. Mas se já tem capacidade de ajudar nas decisões, por que não ouvi-lo também? Ou ouvi-la juntamente com a família? Os filhos estão ao redor da mesa do homem abençoado. Então, irmãos, olha o que é um homem abençoado e eu creio que é você. Você é isso.
um homem que teme ao Senhor, um homem que anda nos seus caminhos, um homem que come do fruto do seu trabalho. É Deus que está falando com você. Um homem que é feliz e próspero, onde a sua mulher é como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí o salmista fecha com chave de ouro. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse é um homem abençoado. O homem abençoado é que tem família unida. O homem abençoado é quando o lar está junto com ele. Isso é um homem feliz, irmãos. Quando o seu lar está lá ao seu lado. Lar tem que ser lugar de paz. Lar tem que ser lugar de conversa, de convívio. Lar tem que ser um lugar onde há entendimento, onde tem que se buscar, gente, de qualquer forma. Se tem algo que a gente tem que vale a pena lutar, se tem algo que vale a pena nós abrirmos mão de um monte de coisa e lutar para vencer, para preservar, é a nossa família. Viu? É a nossa família. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, buscar a direção de Deus, buscar a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus para lutar pelo nosso lar. Sabe, eu já estou falando para vocês, eu sou um pastor que luto pela família. Vocês nunca vão ouvir dos meus lábios de uma pessoa, exceto em caso extremo mesmo, que eu falo assim, separa. Vocês nunca vão ouvir isso de mim. Se não for o último recurso do último recurso, quando a gente vê que não tem mais solução. Mas vocês vão ouvir sempre de mim, lute pela sua família. Lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Irmãos, eu tenho um irmão, amigo, eu já preguei na igreja em que ele é presbítero hoje, não sei se já se tornou evangelista, ele mora agora em Goiânia, e ele trabalhou comigo muitos anos na Editora Abril. E eu conhecia a história dele, porque a gente sempre ia jantar junto, a gente batia muito papo, eram os dois da igreja, então tinha muita conversa sobre Jesus. E ele sempre contou que falou assim, olha, eu realmente, antes de eu ter Jesus, eu era dependente químico, eu tinha uma vida totalmente difícil, eu pegava as coisas em casa, né? E para mim foi um período terrível da minha vida. Eu estava totalmente perdido, estava sem vida e sem esperança. E ele contou para mim uma coisa que me impressionou. É claro que ele falava de Jesus, falou assim, olha, Jesus foi bom, porque Jesus me resgatou. Ele era um obreiro na casa do Senhor. Um obreiro, uma pessoa muito respeitada, inclusive no trabalho, uma pessoa muito respeitada. A Karina e eu já fomos pregar na igreja dele, eu já preguei lá. A Karina foi comigo, quando ele morava aqui em São Paulo. E ele me falou uma vez, quando nós estávamos jantando, algo que eu nunca esqueci, me impressionou tanto aquilo. Que foi assim uma coisa que acho que serve para nós. E tudo que eu ouço, irmãos, que me ensina, eu guardo. Foi acho que uma coisa que Deus me deu. Falou assim, tudo aquilo que traz, que é bênção para você, que vai ajudar outras pessoas, guarda no coração. Então eu não esqueço essas coisas. Uma vez nós estávamos jantando, ele falou assim, Gelson, você sabe quem foi a pessoa que mais lutou por mim? Ele falou, o meu pai. E ele dizia com toda, o meu pai. Ele falou que o pai dele entrava nas bocas de fumo. Ele estava o traficante lá quando eu olhava para ele assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim buscar meu filho. Eu vim pegar o meu filho. Eu vou levar ele para casa. E ele falou que o pai dele pegava ele doidão. Ele dizia, mas o pai pegava ele, nem que tivesse que arrastar, pegava no colo. Ele falou, várias vezes fez isso, pegava no colo e levava para casa. Ele falou que o pai dele fez isso muitas vezes. E ele tem uma gratidão, que ele falava assim, olha, eu não sei o que expressar o tamanho da gratidão que eu tenho pelo meu pai. Irmãos, vale a pena lutar pela nossa família. Viu? Pelos filhos. Hoje é um homem de Deus. Um homem de Deus. Hoje é um homem trabalhador. Ele continua trabalhando no ramo gráfico e foi abençoado lá, que ele ganha super bem, está lá assumindo funções de liderança lá em Goiânia. De vez em quando a gente conversa, ele me manda recados, a gente vai batendo papo. E eu vejo ele um homem íntegro, um homem de família, com sua família, com seus filhos. E interessante, tem uma coisa que me deixou tão feliz. Uma vez eu fui fazer um estudo e eu fiz uma apostila. E eu fiquei assim, me senti tão honrado quando ele pegou essa apostila. E ele falou, Gelson, vou pegar essa apostila para eu também dar um estudo lá pelas suas ideias aqui, lá na minha igreja. Aí um dia ele voltou, eu falei, você fez o estudo? Ele falou, não fiz não. Quem fez foi o meu pai. Ele que pegou a apostila. Gente, eu me senti tão honrado com aquilo. De falar, poxa, o seu pai pegou um jovem, pegou a minha apostilinha lá, tão simples, e usou. Ele falou, foi. Isso me trouxe uma alegria de ver o homem que havia, falei assim, olha, quem ele é, e olha o que ele
teve assim a humildade de pegar um estudo que eu tinha feito. Isso me trouxe assim uma alegria muito grande. Um homem de Deus, um homem que Deus cuidou, nunca deixou faltar nada. Ele de vez em quando me contava histórias do pai dele, gente. Eu ficava abismado de como Deus cuidava desse homem. Como Deus cuidava. Teve uma vez que ele passou por uma dificuldade, ele contou, o meu pai estava passando por uma dificuldade tão grande, mas ali servindo a Jesus. E, de repente, Deus concede para ele uma aposentadoria que ele estava aguardando há 10 anos. Ele estava esperando uma aposentadoria. Mas sabe como que veio? Veio com os 10 anos de atraso. O INSS pagou os 10 anos de uma vez só. E deu para ele uma tranquilidade ali para a velhice dele, para o resto da vida. Ele contando. Mas era um homem que não desistiu da sua família. Esse é o homem abençoado. Viu, pai? Você que é pai, você nunca esqueça, olha, você tem um papel importante no seu lar. Você tem um papel importante na sua família. Lute pela sua família. Lute, vale a pena, gente. Vale a pena. Olha o que diz o Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Mais uma vez temor aqui, olha. Temor é bênção, gente. Temer a Deus traz bênção. Muitas vezes eu vejo as pessoas tratam Deus com desdém e deixa de ser abençoado por causa disso. Irmãos, está na presença de Deus com reverência. Está lendo as Escrituras com reverência, com temor. Sabe, temor é respeito pelas coisas de Deus, é amor às coisas de Deus, é reverência, é um olhar de devoção a tudo aquilo que pertence a Deus. Isso é temor. É resultado da alegria de um Deus que cuida de cada um de nós. Mas vocês viram a bênção? A bênção começou com o pai, com o homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é um homem só. É só você. Aí você fala, eu estou sozinho nessa jornada. A bênção é só para mim. Não. A bênção alcança a sua esposa, vocês viram agora, e alcança os seus filhos. Mas vocês acham que para por aí? Vocês acham que o nosso Deus vai falar assim, tá bom, abençoei a família dele, acabou por aí. Não. É como se entrasse a declaração da bênção na sua amplitude maior. E o salmo continua. Eu enxergo aqui como se o sacerdote do templo concluísse o salmo. Porque vem um homem que teme a Deus, vem um homem que tem uma mulher como videira, e vem aí um homem que tem os filhos como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Vem um homem que é abençoado por Deus. Aí o sacerdote fala, vem. Aí vem esse homem na presença de Deus, lá no templo. E o sacerdote começa declarando assim, olha onde ele começa. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Aí já tem a primeira declaração. A bênção sai da casa e alcança o templo. Porque é desde Sião. Sião é o monte do templo de Jerusalém. Sião é Jerusalém, tá bom? Só que é um nome religioso. É o nome sagrado de Jerusalém. Sião. A bênção, o Senhor o abençoe desde Sião. Agora guarda isso que eu vou falar para vocês, porque isso aqui é bíblico, bem bíblico. O templo hoje é Jesus. Hoje é Jesus. A bênção hoje vem de Jesus. Naquela época vinha do sacerdote no templo de Jerusalém. Hoje vem de Jesus. Vai falar, mas pastor, como você sabe isso? Lembra que quando Jesus vai no templo? Quando Jesus foi no templo, no seu ministério, lá na última semana do seu ministério, antes dele ser preso, e ele expulsa os cambistas do templo, as pessoas vão conversar com ele. E dizem assim para ele assim, olha, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Aí Jesus respondeu assim, olha, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Aí todo mundo chegou, aí os diziam, pô, demorou mais de 40 anos isso aqui. Eles não tinham entendido o que Jesus falou. Está em João 2 isso, tá, gente? Eles não tinham entendido. Eu li para vocês o versículo 18 e 19. Aí Jesus continua assim, olha, mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo, era ele mesmo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Viu?
O templo hoje é o Cristo ressurreto. Então é através do Cristo ressurreto que nós somos abençoados. Não tem outro caminho. É através do Jesus que ressuscitou, do templo de Deus, que é a habitação de Deus, que é a presença de Deus, que é o atuar de Deus na nossa vida, passa pelo templo que é Jesus de Nazaré. A bênção vem para a igreja. Família abençoada tem igreja abençoada. O que faz com que a igreja seja abençoada são as famílias abençoadas. Famílias abençoadas, igreja abençoada. Famílias abençoadas, cidade abençoada. E aí o sacerdote continua, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. E aí ele continua. Olha que coisa, irmãos. Olha que nível que chegou. Nós achamos que quando nós somos homens de Deus, quando nós somos pessoas que cuidam do nosso lar, quando Deus nos abençoa, isso só reflete no nosso entorno. Não. Quando Deus te abençoa, o reflexo da sua bênção alcança a sua família, os seus filhos, e tem um pouquinho mais que os filhos aqui ainda, alcança a tua cidade. Quando você, homem de Deus e mulher de Deus, abençoa o lugar onde ele vive. Ele é luz onde ele está. E as trevas se dissipam. E as trevas saem. Onde está o homem de Deus tem luz. Onde você anda, a luz de Deus anda lá. Deus ilumina esse lugar. Porque há um homem de Deus lá. A bênção, olha onde ela vai ainda. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E olha isso, gente. E veja os filhos dos seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe onde é medida a bênção de um homem? Nos seus netos. Não é nem nos seus filhos, é nos seus netos. Irmãos, eu já perdi a conta de homens e mulheres de Deus, em que teve filhos abençoados, e depois eles puderam ver seus netos abençoados. Nós temos entre nós batistas, pastores, que às vezes é 4ª ou 5ª geração de pastores. 4ª ou 5ª geração de pastores já. Olha a bênção de Deus, o que ela faz. E ela vai alcançando gerações, conforme foi cantado aqui. A bênção de Deus alcança gerações. Esse é o Deus que a gente serve. Servir a Jesus traz resultados, traz bênçãos para os filhos e para os netos. Para os bisnetos. E se você chegar lá, para os tataranetos. Nem sempre a gente chega nessa quantidade. Às vezes nem sempre a gente vê, né? Mas vale a pena, meus irmãos, vale a pena servir Jesus. Viu, meu irmão? Meu irmão, seja um homem de Deus. Continua do jeito que você está servindo a Jesus. Não desiste não, não desiste não. Continua, porque a bênção do Senhor alcançará sua esposa, seus filhos, a igreja da qual você faz parte, a cidade que você mora, São Paulo. Essa é a nossa cidade, São Paulo. A bênção do Senhor na tua vida abençoa São Paulo. A bênção do Senhor na tua vida abençoa seus netos. E haja paz em Israel. Olha onde o Senhor termina. Olha onde o poeta termina. No país inteiro. Que o Senhor te abençoe pessoalmente. Que o Senhor te abençoe no seu trabalho. Que o Senhor te abençoe na vida da tua esposa. Que o Senhor te abençoe na vida dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe na igreja em que você está. Que o Senhor te abençoe nos seus netos. Que o Senhor te abençoe na tua cidade. Que o Senhor te abençoe no teu país. A bênção de Deus alcança o Brasil. Brasil abençoado é o Brasil que tem homens abençoados, trabalhadores,
que amam suas famílias, que honram seus lares, que cuidam dos seus filhos e vê o cuidado de Deus nos seus netos. Por isso que quando foi cantado aqui, que a bênção alcança gerações, está cantando a Bíblia. Porque a bênção de Deus alcança gerações. Eu estava assistindo um programa de televisão, há um bom tempo, em 99 isso, gente, que eu lembrei o ano. 1999, partiu para a eternidade um missionário chamado Eurico Bergstein. É um missionário das Assembleias de Deus. Um finlandês que veio para o Brasil nos anos 40, e desenvolveu a obra de Deus aqui no Brasil. Esse homem se dedicou à obra de Deus anos e anos da sua vida, se dedicando à obra de Deus, servindo a Jesus. Veio para o Brasil e ficou mais de 50 anos pastoreando igrejas de norte a sul desse país. Ajudou a fundar uma editora, dedicado à obra de Deus. Em 99, gente, sabe o que me impressionou? Porque estavam tendo o dia em que ele partiu, e as pessoas estavam falando dele. E muita gente falou, olha, ele me ganhou para Jesus, hoje eu sou da igreja graças ao Eurico Bergstein. Um dos primeiros livros de teologia sistemática que eu li na vida, na minha juventude. Aí, José, não foi o do Erickson, que eu sempre prego aqui, foi o do Eurico Bergstein. Eurico Bergstein tem uma obra em português que fala de teologia sistemática. Eu li na minha juventude esta obra. E ele era um homem sábio, um teólogo. E se dedicou a vida inteira. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando perguntaram para o filho dele. E aí o repórter falou para o filho dele, quem era o seu pai? E ele falou assim, olha, o meu pai não me deixou nada de riquezas físicas, porque ele dedicou a vida dele inteira para a obra de Deus, e ele não enriqueceu com isso. Gente, ele pregava igreja de mais de 1000 membros, tá? Só para você ter ideia. Ele pegava igreja com 100, entregava com 1000. E nunca ficou rico com igreja, viu? Tem gente que, quem fica milionário com igreja aí, eu não sei, eu não gosto nem de falar disso. Não vou nem ficar lembrando disso. Não é? Ele é um homem de Deus. Eu me inspiro em homens assim. Eu aprendo com homens assim. Sabe o que o filho dele falou? Mas ele me ensinou uma coisa. Eu nunca vou esquecer que o meu pai me ensinou caráter, honestidade e principalmente a ter vida com Deus. Isso eu aprendi com ele. E isso eu vou levar para o resto da minha vida. Ser pai, gente, é dar valores que realmente são valores para a nossa família. Nem todo pai consegue dar riqueza. Nem todo pai tem um emprego que consegue oferecer para os seus filhos, né, as coisas mais caras dessa vida. Mas caráter, respeito, honestidade, isso a gente consegue dar. Porque isso não gasta nada. E é aí que está a maior riqueza desta vida, gente. O que você tem que ensinar para o seu filho? Caráter. O que você tem que ensinar para o seu filho? Honestidade. O que você tem que ensinar para o seu filho? Vida com Deus. Isso é riqueza e isso é bênção de Deus para você e para a sua família.